Outra forma interessante da gente usar o compasso é a gente fazer divisões de ângulos. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, fazer aqui com os esquadros, só como uma referência, eu vou fazer aqui uma perpendicular. Então, coloquei aqui, certo? Tenho aqui uma perpendicular feita 90 graus. E vamos pensar o seguinte, se eu quiser então fazer 45 graus usando só o compasso. Então eu já tenho 90, mas eu quero a metade dele, então 45. O que eu vou fazer? A gente vai fazer muito parecido com o que a gente vem repetindo aqui, ó. Coloco aqui no centro, vou fazer uma marcação de referência aqui e outra marcação de referência aqui. Feito isso, eu vou abrir mais o compasso um pouquinho, vou colocar uma marcação aqui para cima, coloco outra marcação daqui para cá. O que eu vou ter, ó? Eu vou ter esse espaço aqui dividido ao meio. O que eu vou fazer aqui? Eu venho com o meu esquadro e traço. Agora aqui eu tenho 45 graus. Se eu colocar o esquadro aqui de 45, ó, vou comprovar isso. Aqui eu tenho 90 graus, seria o nosso ângulo original. E aqui agora eu tenho 2 de 45 graus. Essa linha que corta o ângulo ao meio, a gente chama ela de bissetriz. Bissetriz. É a linha que corta um ângulo aqui pela metade. 45 a gente já tem, né? Então não seria problema. Agora, por exemplo, quando é que isso aqui vai ser útil? A gente pode querer, por exemplo, um ângulo de 15 graus. Se eu poderia fazer aquela soma e subtração, né? Mas se eu quisesse, por exemplo, pegar o de 30 e dividisse ao meio, eu conseguiria fazer 2 de 15. Ou se eu pegasse o de 60 e dividisse ao meio, 2 de 30. Se eu quisesse, por exemplo, a metade de 45 graus, que é um que a gente não tem como ter aqui com facilidade, é a mesma coisa. Vou usar esse aqui já ainda como referência. Ou não, vou fazer outra aqui, para ficar mais claro. Coloco aqui, ó, uma linha. Então, minha linha de referência. Vou colocar aqui, por exemplo, vou colocar aqui e fazer um ângulo de 45 graus. Aqui ele tem 45 graus. Se eu quiser um ângulo na metade de 45, que daria 22 graus e meio, mesma coisa. Daqui para cá, depois eu venho daqui para cá. Esse tem uma vantagem que às vezes você não precisa nem mudar a medida a abertura do compasso, que ele já vai ler. Então aqui, coloca aqui, aponta para lá, faz aqui a bissetriz. Então aqui teria 22,5 graus, 22,5 graus. E é isso, aquela mesma técnica, né, aplicada aqui na criação de ângulos.